Olha só, eu tava pensando na história de Neemias, tava meditando nessa história nos últimos dias, e o interessante é que essa história, ela nos dá alguns fundamentos para que você seja usado por Deus na sua liderança. Como que pode isso, Lucas? Eu posso ser líder sem ser usado por Deus? Sim, você pode sim. Você consegue ser uma pessoa simplesmente sobrevivendo diante daquilo que é proposto no seu dia a dia, mas você pode resolver fazer coisas que quebrem esta lógica de simplesmente viver no automático. E uma delas foi Neemias. Neemias, ele aprendeu que a vida dele não poderia ser vivida de uma forma automática. Isso fica muito claro porque o primeiro ponto que lá em Neemias, logo no capítulo 1, nós escutamos e vemos quando Deus ele usa uma liderança, é quando nós choramos, se preocupamos com os planos dele para uma geração. O que acontece é que Neemias é informado que os muros de Jerusalém haviam caído. E não era simplesmente os muros de Jerusalém, mas eram os muros onde cercavam a terra onde os seus pais estavam enterrados. E a Bíblia fala então que ao saber disso, contado pelo seu irmão, Neemias ele cai em profunda tristeza e ele começa a chorar. Algumas traduções vão dizer que as pernas dele bambeiam e ele entra em um estágio de tristeza e de intercessão por Jerusalém. Acontece que ali naquele momento, Neemias ele entrega as suas aflições, a sua tristeza para Deus, ele entrega o seu coração para Deus e Deus ele posiciona Neemias para algo que iria fazer com que ele entrasse para a história. O que acontece com Neemias? Neemias é despertado para reconstruir aquilo que ele estava chorando. Neemias é despertado para reconstruir aquilo que os homens haviam destruído. Acontece que Neemias não era um pedreiro, acontece que Neemias ele nunca tinha mexido com obra, não era engenheiro, não era nada, mas ele estava com o seu coração em Deus e quando ele se apresenta diante do rei, porque ele era um copeiro, o rei bate o olho em Neemias e fala assim: olha, você está triste, mas é uma tristeza que vem do coração, é uma tristeza que vem de dentro para fora, é uma tristeza que não é fingida, é uma tristeza que dá para ver que você está sofrendo com isso. E então o rei questiona Neemias do que ele precisava e Neemias fala assim: olha, os muros de Jerusalém, os muros da cidade dos meus pais caíram e eu gostaria de reconstruir, eu gostaria que o Senhor me liberasse para isso, eu gostaria que o Senhor me fizesse uma carta de recomendação, porque da onde Neemias estava para Jerusalém era cerca de 1.200 quilômetros, é muita coisa, hein, gente? Ele estava sendo comissionado para ir, mas ele precisava da liberação do seu rei. E o rei não só libera, mas como manda uma comitiva com Neemias, manda vários materiais para que ele iniciasse a construção e aquela jornada então inicia. A Bíblia fala que os muros de Jerusalém, quando Neemias ele chega lá, eles estavam completamente destruídos. Eu não sei você, mas eu creio que é muito mais difícil você reconstruir algo, porque você precisa limpar o velho, do que você construir algo do zero. Então Neemias, quando ele chega lá sem ter nenhuma habilidade, mas ele estava disponível a ser usado por Deus, ele tem uma estratégia fantástica. Ele fala para que ele reúne as famílias, ele fala para que cada família comece a construir na frente da sua casa o muro. Então aquilo que levaria vários meses, em 52 dias Neemias consegue reconstruir todos os muros. Sabe, gente, alguns estudos falam que aquelas muralhas, elas levariam cerca de 6 meses para serem derrubadas. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acredito que era muito grande. E alguns outros estudos, algumas outras linhas teológicas falam que a largura do muro era cerca de 3,5 metros. Era muita coisa. Então algo que levaria meses e meses é reconstruído em 52 dias. Por quê? Primeiro, por um homem que não era pedreiro, não tinha nenhuma experiência, mas ele era dependente de Deus. Sabe o que eu e você nós precisamos ser? Sabe o que eu e você nós precisamos entender? Sabe o que eu e você aprendemos com Neemias? É que um líder que Deus usa é um líder que está se preocupando com aquilo que Deus se preocupa, está chorando com aquilo que Deus chora e está se colocando disponível para aquilo que Deus quer fazer. Sabe qual que é o maior
problema meu e seu é que muitas vezes nós queremos fazer aquilo que nós achamos bom, aquilo que nós achamos agradável e acabamos deixando de lado aquilo que Deus de fato quer fazer. Toma posse dessa palavra, pensa sobre essa palavra, digere essa palavra, medite em Neemias, porque eu creio que assim como Deus fez grandes coisas através de Neemias, mesmo ele não sendo um pedreiro, Deus ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, mesmo você não tendo habilidades, mas quando você está disponível para ele, Deus ele te transforma e Deus ele te usa da forma com que você está. Amém? Pensa nessa palavra e que Deus abençoe a sua vida.